Este foi o nosso bolo de Natal do ano passado. E este é o nosso bolo de Natal desse ano. Eles são praticamente iguais, porque esse bolo é uma tradição. E para nos ajudar a manter essa tradição, eu vou pegar algumas dicas com a Pam e com a Kate, a mãe e a avó do Peter. So, you are making this cake since before I was born. And what's the main tips? The oven should be very low. The longer you can cook it and the slower, the better. If you feel it's getting a little too brown on top too quickly, just put a sheet of cardboard, let it rest on top, otherwise you'll get these bitter raisins. Ah, yeah. So if it's getting brown too quick, you cover it Cover the top to stop burning the top of the cake. and to let the rest of the cake cook. It should be kind of a dark honey brown when you're finished. Okay. I think the Christmas cake must have whiskey in it so that it can last perfect. Yes, but I do like a slice of Christmas cake. Oh, yeah. Yeah, when it's cooked and it's everything, the icing on it, I Ready. have my slice and it's just lovely. Good luck. Thank you. Então sejam todos muito bem-vindos à primeira etapa do nosso bolo de Natal, o bolo tradicional da família do Peter. E hoje ainda é novembro, mas já está na hora de colocar as frutas cristalizadas para descansar por alguns dias em whisky. O whisky vai ajudar essas frutas a liberarem os seus sabores e vai acrescentar também todas as notas, todos os sabores do whisky. Se você não bebe álcool, não tem problema. Todo o álcool evapora, deixando só um sabor muito gostoso nas frutas. E os ingredientes de hoje são 225 gramas de uvas passas, 225 gramas de sultanas, 225 gramas de groselhas secas, 125 gramas de frutas cristalizadas, 70 gramas de cereja em calda, raspas de uma laranja, uma xícara de whisky, uma colher bem cheia de mix de especiarias. Aqui nesse vidrinho a gente tem todas as especiarias que a gente precisa para deixar o nosso bolo com um sabor e um aroma incríveis. Aqui a gente tem canela em pó, semente de erva doce, semente de coentro, cravo da Índia e noz moscada. Tudo triturado, tudo em pó, tá bom? Então, se você encontrar esses ingredientes separadamente, coloca todo junto, uma colherada na nossa mistura. Delícia! Misture todos os ingredientes em uma vasilha com tampa e misture bem. A primeira etapa do bolo tá pronta. Simples, né? Só misturar todos os ingredientes numa vasilha com tampa e deixar descansando por uma semana. Daqui a pouco eu volto com a segunda etapa. Estamos de volta. Depois de uma semana, as nossas frutas já estão prontas para entrar aqui na massa do bolo. E para fazer esse bolo, os ingredientes são 225 gramas de açúcar, 65 gramas de farinha de amêndoas, 225 gramas de manteiga em temperatura ambiente, 300 gramas de farinha de trigo e 5 ovos. E o primeiro passo do nosso bolo é fazer um creme com a manteiga e o açúcar. Vamos começar? Quando a manteiga e o açúcar formarem um creme bem fofinho, adicione os ovos um a um, mexendo bem depois de cada adição. Adicione a farinha de amêndoas
e depois a farinha de trigo. Agora é a hora de adicionar nossas frutas na massa do bolo. Misture bem. E vamos preparar a nossa forma. Começamos untando a forma e depois colocamos o papel manteiga. E como a Pam disse, use 2 camadas de papel. Para unir as 2 camadas, use um pouco de manteiga. Não se esqueça de usar 2 camadas também nas laterais. Agora, nós vamos envolver a lateral externa da forma com um pedaço de papelão. É importante que o papelão ultrapasse a altura da forma. Deixe à mão um pedaço extra de papelão que cubra completamente a forma. E o bolo está pronto para ir para o forno, que já deve estar pré-aquecido a 140 graus. Ele vai assar por cerca de 3 horas e meia, dependendo do seu forno. É isso mesmo, o bolo é denso, pesado, precisa de ficar bastante tempo no forno. E você só pode abrir o forno para checar depois de mais ou menos 1 hora e meia, para não estragar o seu bolo, tá bom? Vamos lá? E o bolo tá aqui prontinho, já tá frio e o próximo passo é desenformar esse bolo e regar com um pouquinho de uísque, embrulhar e guardar no armário por uns dias. Durante o processo de cozimento, eu usei essa tampa para poder evitar que o bolo se queimasse por cima. Eu achei que a cor já estava com um dourado bem bonito e eu não queria que o calor acabasse queimando as frutinhas que ficam na superfície do bolo. Então, anota essa dica que é muito útil. No próximo passo, vamos desenformar o bolo. A Pam ficaria orgulhosa da cor desse bolo. Faça furinhos no topo e despeje o uísque. O bolo vai ficar molhadinho. Embrulhe o bolo em papel manteiga e depois plástico filme e reserve. E hoje é o terceiro e último dia do nosso bolo de Natal. Hoje a gente vai fazer o marzipan, que é uma camada que vai entre o bolo e a cobertura, e a gente vai colocar isso tudo junto. E para o marzipan, a gente vai precisar de 350 gramas de farinha de amêndoas, 3 gotas de essência de amêndoas, 175 gramas de açúcar de confeiteiro, 175 gramas de açúcar refinado, 2 colheres de chá de suco de limão e um ovo grande. A gente mistura todos os ingredientes secos em uma tigela e os ingredientes molhados em outra tigela. E aí a gente vai misturar tudo e mexer com as mãos. Misture bem. Polvilhe açúcar de confeiteiro em uma bancada, despeje a mistura da tigela e sove bem
até que a massa fique homogênea e lisinha. Faça uma bola com a massa e reserve. E chegou a hora de fazer o glacê real, que é essa cobertura crocante que vai proteger o nosso bolo de perder a umidade. Eu sei, é muito açúcar, mas a gente vai precisar de tudo. Os ingredientes para o glacê real são 675 gramas de açúcar de confeiteiro peneirado, 3 claras e 2 gotinhas de suco de limão. Adicione as claras e o limão em uma batedeira e misture. Numa velocidade baixa, vá acrescentando o açúcar aos poucos. Colher a colher. O resultado final deve ser uma cobertura macia e acetinada. Cubra com plástico filme de modo que o plástico encoste no glacê. Assim, evitamos que a cobertura endureça. E aproveitando uma das dicas da Pam, a gente vai colocar uma camadinha de geleia de damasco entre o bolo e o marzipan para segurar o marzipan bem coladinho no bolo. Aqueça um pouco de geleia e espalhe por toda a superfície do bolo. E agora, a gente vai enrolar o marzipan. Abra o marzipan sobre uma bancada de forma que você consiga abraçar todo o bolo. Enrole o marzipan no rolo para facilitar o transporte e desenrole sobre o bolo. Abrace o bolo com o marzipan e alise com as mãos para tirar as imperfeições. Corte os excessos e cubra as falhas de forma que o bolo fique totalmente coberto. E agora é a hora de espalhar o glacê real sobre o seu bolo. E aí você pode usar criatividade, você pode usar uma espátula e deixar ele bem lisinho, você pode usar um saco de confeiteiro, você pode fazer com uma faca, dar uma textura com um garfo no final, e aí fica à vontade, tá bom? Fica ao seu gosto. Na hora de decorar, use a criatividade. Por aqui, eu coloco essa turma para esquiar no meu bolo. E o nosso bolo tá pronto e ficou tão fofo. Olha, se você acha que não dá para fazer o bolo porque você não começou lá em novembro, não se preocupe. Você consegue fazer esse bolo em 2, 3 dias, vai ficar ótimo do mesmo jeito, tá bom? E hoje a gente não vai provar a nossa receita no final do vídeo, porque ainda não é dia 25 de dezembro e como manda as tradições, a gente só pode cortar esse bolo no dia de Natal. Então, se você quiser ver o bolo por dentro, siga a gente no nosso Instagram, @_o mundo é um ovo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um Feliz Natal para todo mundo e até a próxima! Ho, 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 ho!